Você já parou para pensar na quantidade de identidades que você carrega? Olha, só do ponto de vista das identidades civis, tem o seu nome, né? O seu nome, seu sobrenome, o seu RG, o seu CPF, o seu título de eleitor, a sua CNH, o seu certificado de reservista, tudo isso são identidades. Agora, se você pensar para além do mundo físico, você também tem identidade no mundo virtual. Desde que a internet surgiu, você provavelmente criou uma série de e-mails dos quais você talvez nem se lembre mais. Você tem as contas nas redes sociais, você tem contas em aplicativos, e você tem também, falando do ponto de vista da empresa onde você trabalha, você também tem e-mail corporativo, você tem o login do seu computador, você tem usuários e senhas para entrar em determinados programas, uma série de programas que as empresas têm para poder realizar o seu trabalho. Pensa do ponto de vista agora da empresa. Cada indivíduo carrega essa infinidade de identidades e a empresa tem que se preocupar com a segurança de cada uma delas. E se a gente pensar bem, não são só os indivíduos, os seres humanos que têm identidades. Existem uma série de equipamentos, máquinas, mesmo aplicativos. Hoje a gente está falando de inteligência artificial, tudo isso conversa entre si e com a organização através de identidades. Meu nome é Léo Carvalho e hoje o Tempest Live Sessions está sendo gravado aqui na nossa casa, na Tempest, uma versão um pouquinho reduzida, mas um assunto que é muito grande, a questão da identidade e da segurança da informação. Para bater esse papo, a gente convidou aqui duas feras no assunto da identidade e da segurança. A gente está aqui com o Bruno Zani, que é gerente regional Latam DevOps da CyberArk, que é parceira da Tempest, e a gente está aqui com o Fernando Oliveira, nosso camarada aqui da Tempest, Sales Engineer da Tempest, e também é bastante focado na questão da identidade. Senhores, bem-vindos. Obrigado aqui pela presença de vocês. E eu quero começar esse papo aqui pedindo para vocês explicarem para a gente, para quem está assistindo a gente, o que é identidade do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista digital, vamos dizer assim. Tá? Como é que você conceitua a identidade e como é que ela evoluiu dentro desse aspecto digital? Obrigado, Léo. Bom dia. Para a gente na CyberArk, identidade ela permeia praticamente tudo que a gente faz no mundo digital, né? E sem dúvida, se a gente pensar mesmo nos entornos corporativos e pensando em segurança, tudo que a gente conhece nos últimos 20 anos, pelo menos, sempre se falou de identidade. Mas eu acho que ela tomou um protagonismo muito grande nos últimos anos, porque, primeiro, a quantidade aumentou muito, né? Antigamente a gente tinha uma identidade, que era a nossa conta do AD ali, e a gente com aquela conta fazia praticamente tudo, os entornos estavam muito controlados, né? O perímetro era muito fechado das empresas, mas a partir de algum momento essa quantidade de identidades começou a aumentar muito. Seja a nossa própria identidade dentro da rede, seja as identidades de máquina, o que a gente chama também de identidades impessoais ou não humanas, né? Então, esse conceito de identidade, se a gente voltar 10 anos aí, que a gente tinha ali os times de gestão de acesso, que era o cara que ficava cuidando de criar e apagar a conta no Active Directory ou na árvore de diretório que a empresa usasse, para algo que se tornou protagonista sempre que a gente pensar em qualquer tipo de segurança. E, aliás, eu até conversava com o Júnior hoje mais cedo e sobre carreira, sobre as mudanças que a gente fez. Eu sempre tive muito mais do lado de segurança de rede, de segurança de endpoint, né? E a gente fica naquela briga de, vai ter um agente em tal lugar, vamos proteger o perímetro do outro lado. E aí veio a pandemia. A pandemia acelerou o movimento de home office ou de trabalho remoto, que já existia, mas ele não era tão acentuado assim. E nesse momento, quando a gente começa a pensar em ataque e como a gente protege as empresas dos ataques, me deu um estalo ali de uma coisa que eu sinceramente demorei muito tempo para perceber, que só existe uma coisa que o usuário leva para todo lugar, independente do entorno que ele tiver, independente da rede que ele conectar, da máquina que ele usar, do dispositivo que ele usar. E essa uma coisa é a identidade. Então, talvez por isso ela seja tão importante de ser protegida hoje em dia, porque se a gente for tentar proteger o dispositivo, a rede que ele conecta, o site que ele acessa, esse é um mundo muito espalhado. É um mundo que ele vai acessar de qualquer lugar, de qualquer dispositivo, de qualquer rede. Mas o login e senha talvez seja a única coisa que ele carrega para qualquer lugar. Então,
isso faz parte dessa evolução. Faz parte... Aqui na Tempest a gente brinca bastante que a identidade acabou virando um novo perímetro, né? É verdade. Porque todo mundo tem acesso a alguma coisa da empresa hoje e ele leva isso, como você acabou de dizer, ele carrega isso consigo. E ele acaba tendo a chave da casa, né? Todo mundo leva a chave, tem a chave em casa hoje em dia e a gente precisa proteger isso, entender como que o usuário se alimenta disso e criar tipos diferentes de checks que ele tem que fazer para ele adentrar o perímetro aqui. Então, não é só a chave da casa, né? Ele tem que ter acesso ao alarme, ele tem que validar se aquela realmente é a casa dele. E o atacante, muitas vezes, ele acaba testando isso, né? A fragilidade do acesso quanto à identidade. Então, a porta de entrada, muitas vezes, acaba sendo o e-mail do colaborador, né? Ele pega aquela chave e fica testando de porta em porta, né? Até alguma vai abrir. E aí as tecnologias vêm ajudando justamente nisso, né? Em reforçar essas trancas, colocar mais de uma tranca muitas vezes e não dar ao usuário dar ao usuário uma das chaves, né? E o resto ele validar. E do lado de tecnologia, e a gente na CyberArk passa muito por isso, a empresa tem 25 anos, né? E ela nasceu inventando o PAN lá atrás para uma maneira de acesso ou para redes, que se a gente comparar com o que a gente tem hoje em dia é muito diferente, não existia nuvem 25 anos atrás, né? Então, tudo isso veio mudando muito e ganha... E tem uma questão da proteção de identidade. Ela afeta muito o usuário. Como é uma ferramenta de login, como é uma coisa que o usuário usa diretamente, praticamente o dia inteiro. Ele se aposta, né? Totalmente, cara. Isso aqui é minha identidade, é minha senha. É um negócio muito... E o tema da evolução de tecnologia está muito ligado a uma outra coisa que a gente escuta muito, é até meio clichê no mercado de tecnologia, que é a tal experiência do usuário. Isso afeta muito segurança. Tá? A gente não pode colocar tantas barreiras ou tantas contramedidas de segurança que a experiência do usuário vai ser afetada, vai ficar muito ruim. Ele vai ser o primeiro a burlar. Totalmente. Ele vai ser o primeiro a anotar sem post-it, ele vai ser o primeiro a não tratar isso como deveria. Então, esse balanço, a tecnologia tem que ajudar nisso também. Interessante. E até quando a gente pensa em evolução, uma das coisas que muita gente já fala, a própria CyberArk já tem algumas técnicas disso, é o que a gente chama de passwordless, que é começar a usar a autenticação sem depender de senha. Porque a senha, naquele conceito de alguma coisa que o usuário tem, né? Something you have, né? Que quando a gente fala de menor privilégio. Porém, na verdade, alguma coisa que ele sabe, né? Something you know. Porém, isso é muito suscetível a esquecimento, ao cara anotar, ele passar para alguém. Então, a história de evoluir em passwordless, evoluir em técnicas que não dependam da senha ou só da senha, faz parte dessa evolução também, quando a gente pensa em segurança de identidade. Isso, e cada vez mais, aliás. Inclusive tem um ponto que a gente conversou também quando a gente estava batendo um papo sobre o roteiro, tal, que é a questão da evolução da segurança conforme as tecnologias também evoluem, né? É um jogo de gato e rato. Assim, você desenvolve uma nova tecnologia, o cybercrime, os fraudadores já estão pensando em como é que você faz para burlar o acesso àquela nova tecnologia. E a segurança vem, né, sempre tentando estar um passo adiante, o que é praticamente impossível e tal coisa. Então, eu queria que vocês me contassem um pouco essa história do ponto de vista da identidade, dentro dessa questão da evolução, da gente sair de identidade dos ADs e tal e coisa, especialmente para esse período da pandemia que explodiu a quantidade de identidades de acesso. Como é que se deu a evolução da segurança nesse processo? Você citou uma tecnologia que é o passwordless, né, um conceito, mas certamente existem outros envolvidos aí. Acho que o principal, quando a gente está falando de como nortear tudo isso, né, é o fabric de identidade, né? Tá. Hoje em dia você tem diversos tipos de controles e necessidades do usuário. Então você tem o usuário que tem a conta nominal dele, você tem o usuário que traz a conta da casa dele muitas vezes, sim, tem uma governança que precisa ser executada em cima disso, tem os conceitos de como você vai responder a um incidente caso isso ocorra. Então criou-se um fabric para nortear os times de como a identidade vai funcionar. E quanto isso do gato e rato, é isso. A gente começou lá falando sobre usuário e senha. Aí, no segundo momento, a gente pensou num duplo fator de autenticação,
E aí o atacante já pensou, cara, eu preciso burlar o duplo fator de autenticação, uma vez que eu já capturei a senha desse usuário. E assim a gente vai evoluindo. Hoje a gente está falando de conceitos de risco sobre o usuário e conectividade, viagens impossíveis. Então são controles adicionais que a gente vai gerando justamente para tentar mitigar por onde o atacante está tentando entrar dentro do nosso ambiente. E essa história do gato e rato que você citou, Léo, está muito ligado também à evolução da própria tecnologia. A gente, às vezes, fica muito fechado no nosso mundinho e fica pensando, eu tenho essa funcionalidade porque eu quero bloquear esse cara que está tentando fazer uma ação maliciosa. Mas essa ação maliciosa pode estar sendo facilitada por outras tecnologias que evoluíram também. Tá, então, você citou no início sobre IA, e a gente já fala de IA há muito tempo no mundo de tecnologia, mas não essa IA generativa que a gente conhece hoje, com modelo de linguagem maior, aprendendo muito mais coisa. Isso também vai mudar a maneira que a gente usa ferramenta de segurança. Já está mudando, aliás, a gente já tem iniciativas para automatizar algumas coisas. O Fernando cita o Fabric, né? E parece que, eu até brincava com ele antes, o mercado fala muito de Fabric, que é essa tal de, é uma malha de segurança, onde você conecta várias soluções, e não é à toa, né? A gente não está tentando criar um acrônimo novo e empurrar isso goela abaixo. Na verdade, hoje a gente tem tantas fontes de eventos, tantas fontes de detecção, que se a gente não conectar esses caras de algum jeito, Perfeito. você fica afogado num mar de eventos Exato. que não serve para nada. É impossível você acompanhar o que está acontecendo sistema a sistema. Totalmente. Né? E essa necessidade, né? Porque hoje, se a gente for falar do que está acontecendo de ataque, 80% dos ataques hoje são direcionados à identidade. Certo. Se você não correlaciona e não entende o que está acontecendo no seu ambiente, não entende o que está acontecendo fora do seu ambiente, como você vai se proteger? Interessante. E até isso que eu comentava sobre evolução de tecnologia, eu vi uns números esses dias que me deixou bastante preocupado. Né? A CyberArk comprou uma empresa recentemente, em maio desse ano, o negócio ainda está em vias financeiras de fechamento, que é uma empresa voltada à proteção de certificados. Né? E esses certificados que estão nos sites que a gente acessa, mas também os certificados que estão nas CAs internas, nas aplicações, Mutual TLS, nos próprios containers, etc. A quantidade desses certificados aumentou muito, muito, muito nos E um últimos certificado anos. vale ouro, né? Vale ouro porque ele é uma identidade de É uma aplicação. identidade de aplicação. Ele é o que a gente chama de identidade não humana. Isso. Mas o que me assustou, eu vi uns papos sobre computação quântica. Né? Eu acho que a computação quântica não vai chegar aqui pra gente amanhã, mas tampouco ela está tão distante quanto ela estava 10 anos atrás. Uma das coisas que direcionam o mundo de evolução de processamento é a famosa lei de Moore, né, que foi a de Gordon Moore, um dos inventores da Intel lá atrás, que essa lei, né, ou esse conceito implica que um processador ou um chipset vai conseguir dobrar sua capacidade de processamento a cada 2 anos. E isso vem acontecendo desde os anos 70. Só que a gente está chegando num lugar onde o tamanho do chipset ou o tamanho dos componentes de um processador, eles já estão chegando em nível atômicos, ou seja, eles estão chegando a ser menor que um átomo. E isso vai fazer com que a gente não consiga mais evoluir na lei de Moore. Como a gente vai continuar evoluindo o processamento? Muito provavelmente com a computação quântica. E onde eu quero chegar com esse papo de maluco? Já tem hacker salvando certificado e salvando chave criptográfica que hoje ele não consegue quebrar com a computação atual. E ele está deixando esse conteúdo que está criptografado lá com um certificado, com uma chave que hoje ela é inquebrável por força bruta, para na hora que ele tiver acesso à computação quântica, ele vai fazer isso em minutos. Então, ele já está pensando no próximo passo, né? O que é assustador de pensar é que quando esse cara tiver acesso, muitos vão ter acesso. Exato. E aí vai ser uma coisa, todo mundo quebrando certificado e criptografia ao mesmo você tempo. imagina com a solução de segurança, né? E aí que chega a história da Venafi. Hoje a gente tem que atualizar certificados a cada 1 ano, se for um certificado público, né, 13 meses, esse tempo tá para diminuir para 90 dias. Mas o meu ponto aqui é, a gente em algum momento vai chegar e olhar esse monte de criptografia que a gente tem para tudo quanto é lado, com a popularização de computação quântica, alguém vai conseguir quebrar isso em minutos. E aí tudo que a gente criptografou por anos vai ter que ser mudado a chave para algo muito mais robusto do dia para a noite. Tá? Então,
esse tipo de coisa faz com que a tecnologia evolua também. Claro. E eu estava falando de acrônimos, né? Você falou do Fabric, e talvez o Gartner seja a grande referência nesses acrônimos, né? Todo ano eles lançam um novo. Você falou da briga de gato e rato, mas o Gartner tem uma coisa que eles chamam de Gartner Hype Cycle, que é o ciclo de adoção de tecnologia mesmo, que você chega com uma tecnologia nova, essa tecnologia, isso vale para a segurança também. Essa tecnologia vira o hype, né? Vira todo mundo olhando e falando, cara, eu preciso disso, tal, tal, tal. E aí, de repente, o ciclo de adoção começa a cair. Que é quando a gente vai passar por uma baixa nesse gráfico, que é meio todo mundo falando assim, isso aqui não serve para nada, para depois voltar para algo estabilizado e falar, esse cara aqui virou uma funcionalidade. Esse cara virou... A gente viu isso acontecer no mercado de segurança, por exemplo, com o Sandbox. A gente viu isso acontecer com a detecção em machine learning dos antivírus lá atrás, né, que era todo mundo machine learning. A gente vê isso acontecer agora com EDR, onde a gente já está nesse ciclo que as empresas estão olhando e estão falando, olha, eu preciso disso, isso aqui vai virar um standard. E é também o momento que a gente olha para a segurança de identidade. Isso acho que entra... Desculpa te cortar, mas isso entra muito... Quando a gente começou a falar sobre identidade e salvar essas identidades em algum lugar, isso virou um cofre, né? Então, lá nos primórdios, tinha aquela duplo fator de custódia da credencial, então você tinha um pedaço da senha salva dentro de um cofre físico, e que ela era aberta e utilizada, depois ela era reutilizada ali por outras duas pessoas, então cada um sabia uma parte da senha. Ia logar no servidor, isso, aí cada um vinha com metade da senha ali. E aqueles cofres antigos não, ainda existem, né? Cada um tem uma chave para abrir exato. o cofre. E aí isso evoluiu para um cofre virtual, né? Então as pessoas salvavam a senha ali, tinham dupla custódia daquela senha, e isso evoluiu até o Gartner chegar e falar, isso agora é PAN, vamos falar de PAN. Vamos falar de evolução disso, de não só de cofre, não só de guardar a senha, mas vamos falar de gerenciar o que está ali dentro. Isso vem evoluindo, né? Assim como a identidade. Então, a identidade, antigamente você falava muito sobre a identidade do AD, do que o cara tinha dentro da corporação. Então, esse perímetro estava muito fechado. E aí, hoje a gente tem redes sociais, por exemplo, que são da própria empresa. E aí, como que você faz para gerenciar tudo isso? Assim... quem vai ter acesso? Como que você faz a gestão exata disso? É uma identidade que muitas vezes o cara não trata como corporativa, né? Se a gente pensar aqui no próprio caso da Tempest, né? Você tem um usuário e senha para logar no Facebook corporativo para postar alguma coisa. Aliás, já existiu o caso no Brasil, no mercado de varejo, do hacker roubar a senha na época do Twitter, né? Que Deus o tenha. E ele postar que as lojas estariam fechadas porque aquela empresa sofreu um ataque virtual. Uau. E no final, a empresa, ela sofreu um ataque? Talvez, porque ela perdeu a custódia dessa senha do Twitter na época. Mas não era um ataque virtual. Aí você imagina se você tá planejando de ir na loja lá comprar alguma coisa, você olha e fala, eu não vou comprar, tá fechado. Tá fechado. E esse é o poder da identidade, de uma identidade que outrora ninguém nem olhava com tanto cuidado assim, né? A gente teve casos mais recentes, né, de postagem em mídia social, em perfis corporativos de algo que não deveria ser postado. Então a história da identidade ela está permeando vários outros assuntos que não necessariamente estão ligados a uma perda de dados, estão ligados a uma exploração de vulnerabilidade, a um ransomware. Tá? Ele está ligado a praticamente tudo hoje. Esse é um bom exemplo. São os desafios que a gente está enfrentando hoje. A gente falou de alguns exemplos aqui de desafios não, de casos, né, que aconteceram, que demonstram bem a importância e a fragilidade da identidade, né? A gente tem o caso do LastPass, Uber, GitHub, teve uma série de situações diferentes, mas que mostram bem a questão da importância da identidade. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre esses casos aí, legal. Esses ataques que ficaram públicos, né? Todo mundo acabou sabendo o que aconteceu, e é muito engraçado porque quando a gente pensa que uma empresa que cuida de gestão de identidade, ela também pode ser atacada e pode ter a identidade dos seus clientes expostas, isso ramifica para um monte de outras coisas. Tá? Se a gente pegar casos que ocorreram aí nos últimos 2 anos de exposição de identidade e que foram iniciados por empresas que teoricamente cuidavam dessa identidade, e a partir do momento que o cliente dele foi exposto, o cliente dele também está suscetível a um ataque. Houve um caso com a rede de hotéis MGM, ali no final de 2022, né, que eles ficaram fora por pelo menos uma semana ali. Foi curioso ver aquelas imagens dos caça-níqueis e cassinos parados com tela de login porque ninguém conseguia acessar. E aquele ataque foi iniciado por uma exposição de credenciais que ocorreu
por um fabricante de segurança. A cadeia de suprimentos hoje é uma coisa muito Exatamente. séria, né? Você tem que pensar não só na sua segurança, tem que pensar na segurança de todo mundo. Do entorno, né? Do entorno. É a história do Fabric, né? Essa cadeia de suprimentos, aliás, Léo, assim, quando a gente pensa, se você pensar na exposição do tamanho de um estrago que um hacker pode fazer, se ele tiver acesso a um ataque de cadeia de suprimento, ele pode afetar aquela empresa que foi afetada diretamente e todos os clientes daquela empresa também. Tá? Porque no final se ele conseguir implantar um backdoor num software, por exemplo, que está distribuído em várias e várias empresas, e aliás a gente viu isso acontecer no caso da SolarWinds lá atrás. Um dos temas da SolarWinds que permitiu aquilo acontecer foi exatamente a exposição de uma identidade não humana, que estava em código, né? E alguém teve chumbado em código, e alguém tem acesso a isso e começa ali um ponto de ataque. Nem estou dizendo que esse foi o motivo principal, mas faz parte disso. O caso do Uber, que você até citou, é bastante emblemático. O Uber foi, acho que outubro ou novembro de 2022, e uma das coisas que aconteceu lá o cara tinha um script que estava num compartilhamento de rede. Esse script tinha a credencial de acesso do cofre. E aí você pensa que no momento em que o hacker tem acesso à rede, normalmente ele tem acesso com uma credencial ordinária, né? Uma credencial que não tem muito poder. Ele começa o trabalho de lateralização e de escalar privilégio. Na hora que ele está tentando escalar privilégio, o cara encontra um script com usuário e senha do cofre. E aí você pensa assim, pô, o cara queria uma credencial privilegiada. Conseguiu o cofre. Ele chegou no cofre. Tá, então, esses ataques eles mostram um pouco da gravidade do que isso pode acontecer. Já existiram outros casos voltados à exposição, por exemplo, em repositório de código, né? O GitHub, o Docker Hub, que tem muita imagem de container. E empresas grandes já tiveram ali credenciais expostas que deram acesso a outras coisas, né? E muitas vezes, quando eu converso com um cliente sobre isso, ele fala, não, cara, mas assim, lá no GitHub, o que a gente tem, ou que várias empresas têm, não é código de produção, não é código que tem mais credencial válida. Legal, e eu imagino que a grande maioria é isso mesmo. Tem um relatório de uma empresa chamada GitGuardian, que é um parceiro da CyberArk até. Essa empresa ela faz esse scan de repositório do GitHub. E eles detectaram, até 2022, ali, eles pegaram um intervalo de 2 anos, se eu não me engano, 6 milhões de credenciais dentro do GitHub. Tá? Dessas 6 milhões, 85% está em repositório público, repositório pessoal que você pode ir lá com uma conta pública e buscar. Eu estou dizendo que essas 6 milhões estão válidas? Obviamente não. Mas eu estou dizendo que o hacker ele só faz isso. Tá? Ele cria script para ficar testando aquela ali. E das 6 milhões, se ele achar 50 válidas, pô. E existe a reutilização dessas senhas, né? Porque acaba que agora não está válida, mas daqui a 2, 4 meses o cara pode reutilizar isso de uma maneira mais... E o estrago dentro do repositório é gigantesco, né? Porque se ele tem acesso, por exemplo, a um trecho de código, porque tem lá uma credencial vazada, e esse trecho de código é reutilizado em software, reutilizado em programadores, que é uma prática comum, né? Ele potencialmente ele pode infectar programas, software. Até onde a gente brinca que uma credencial vazada, com o perdão do meu português aqui, é uma credencial que nasce morta, uma credencial exposta, né? Que alguém viu essa credencial diretamente. Um dos conceitos quando a gente fala de menor privilégio é exatamente não dar acesso em texto claro a credenciais, seja ela humana, seja ela não humana. Se é uma credencial de código, o desenvolvedor viu ela ali. E tem um outro problema para a credencial de código. Raramente ela é rotacionada. Raramente ela é mudada porque se você trocar uma credencial de aplicação, você quebra a aplicação. É aquele ponto da tecnologia, né? Algumas dessas tecnologias não evoluíram o suficiente para serem utilizadas com um token de API, enfim, de uma conexão segura até então. Então acaba que o usuário ali, o desenvolvedor, ele chumba essa credencial dentro da aplicação e ela vai funcionar enquanto tiver funcionando. Pergunta, e a resposta que a gente mais ouve, a gente pergunta muito para o cliente, a gente tem aqui algumas credenciais não humanas que foram descobertas em aplicações. Se a gente colocar essa credencial no cofre e rotacionar ela, quem consegue garantir em quais aplicações ela está e qual que é o tamanho do impacto? Ninguém. É impossível, cara. Tá? Porque às vezes ela existe há tanto tempo, credencial, a gente já pegou credencial de alta plataforma que tem 15 anos sem rotacionar. E aí você fala, em 15 anos, quantas pessoas viram essa credencial? E cadê o nosso controle? O nosso controle vai até onde vai a memória da pessoa. Se ela esqueceu, ótimo. Agora, se ela não esqueceu, ela tá lá.
Então, assim, pessoal, diante de tudo isso que a gente colocou aqui hoje, o que define hoje um acesso seguro? O que vocês poderiam dizer que, olha, isso aqui, desculpa, isso aqui é a definição de um acesso seguro hoje, dentro dessa realidade que a gente está vivendo? Bom, Léo, eu acho que a primeira coisa sobre o acesso seguro, né, é você entender onde estão as suas credenciais Tá. e dar o menor privilégio para eles. Então, a CyberArk, por exemplo, ela já tem o conceito de contas efêmeras, por exemplo, onde você tem o mínimo de privilégio possível para fazer as suas funções e quando você precisa escalar isso para algum lugar, exemplo, você precisa usar a AWS para fazer a criação de um container lá. Então você cria essa conta temporária com os acessos necessários para isso, você faz a atividade e depois você volta para aquele mínimo de acesso que você teria. Então, Mas sua para credencial executar nova ou é em cima da tua própria credencial? em cima da sua própria credencial. Tá. Mas qual que é a vantagem em cima disso? Pensa que essa credencial, ela pode vazar. Sim. As credenciais podem vazar. Mas quando o atacante ele tem posse dessa credencial de cloud, da AWS, lá que tem condições de criar um container dentro da corporação, ela não existe mais. Ele não tem mais o que buscar. Então, tanto a senha quanto o próprio usuário, ele foi criado e ele deixou de existir naquele momento seguinte, né? Entendi. Esse é um caso, e longe de mim querer ser o terrorista da mesa aqui, mas teve um caso famoso no Brasil, inclusive, onde um funcionário insatisfeito vendeu credenciais exatamente de acesso de nuvem para um grupo hacker chamado Lapsus. Isso faz um ano e meio, 2 anos aí. A gente acompanhou bastante. E esse é o grande problema da credencial com vida eterna, ou com permissão eterna, que é, poxa, o cara vendeu a credencial dele, o hacker foi lá, acessou de qualquer lugar e conseguiu entrar num data center de nuvem, né? E aí, a história do data center de nuvem, isso é uma coisa que a gente fala muito disso, porque assim, se a gente pensar lá no data center convencional, ou para quem já tá velho igual eu, no CPD, lembra? Lembra que a gente Não chegava no entrega, não. CPD, cara? Você passava por uma cancela, você fala na recepção, o cara te dá um crachá, esse crachá só vale por determinado tempo, vai ter alguém ali do seu lado o tempo todo, tá cheio de câmera. Tá? Isso é um acesso de um data center físico. Por que na nuvem a gente tem um usuário e senha que vale eternamente, que o cara acessa a hora que ele quiser e ele tem acesso a fazer qualquer coisa, criar container, apagar, fazer shutdown de máquina. Nesse caso, né, que ele foi vendido a credencial, o cara instalou até CryptoMiner. Né? Então, acesso, assim, né? O cara virou um usuário virou um administrador com um acesso livre dentro do data center. Então, assim, quando a gente fala desse acesso temporário, a gente tem um conceito chamado ZSP, o Zero Standing Privilege, que é sem acesso permanente. É exatamente para isso. A gente traz o mundo do data center físico para o data center de nuvem. Legal, eu tenho uma conta que tem acesso a AWS? Tenho. O que eu faço? Eu sou um tech lead, eu sou um SRE de uma squad específica. Legal. Eu faço aquele meu trabalho. Eu trabalho das 9 da manhã até as 6 da tarde. Eu tenho essas permissões e todo dia eu coleto minhas permissões de novo. Na hora que eu logar amanhã, ele vai falar, oi, você é o SRE tal? Ó, as permissões são essas, elas valem até as 6 da tarde. Se você precisar de qualquer coisa fora do padrão, você vai ter que fazer um processo de escalação de privilégio. Tá? Pedir autorização para alguém, a gente pode automatizar esse processo, mas no final acesso seguro, ele é um acesso controlado, monitorado, né? Auditado, monitorado, com o menor privilégio possível e, quando possível, ele não é permanente. Ele é ou o ZSP, que é esse termo que eu disse, ou tem um outro termo bonito que é o JIT, que é o Just in Time, né, que é a credencial criada só para aquele acesso e depois ela morre. Olha só. Né? O acesso seguro no final, ele inclui essa centralização de credencial, a auditoria dessa credencial, aplicar o menor privilégio e sempre que possível usar essas técnicas de Just in Time, sem privilégio permanente e lembrando de um ponto muito importante que eu comentava no início, com a melhor experiência possível para o usuário. O Fernando comentava agora sobre senhas muito grandes, né? Aquela senha que o cara vai anotar, ou você coloca tanto multifator de autenticação que o cara fica maluco, né? Então, assim, e a gente já falava disso lá atrás, mas hoje isso é muito mais realidade. Fazer segurança tirando o acesso ou bloqueando o acesso é muito mais fácil, mas não é aceitável. Hoje é cada vez menos aceitável. E, aliás, com a história da transformação digital, empresas que não tinham como seu negócio final algo digitalizado, hoje elas passaram a ter.
Então, desenvolvedores, tech leads, as pessoas que estão criando essas aplicações, eles estão criando o negócio da empresa. E a última coisa que a gente quer como segurança é dificultar o trabalho desse cara. Tá? Até porque é bem provável que o crachá dele vai ter mais força do que segurança para ele virar uma exceção à regra. Né? Então essa regra, esses controles de segurança, quando a gente fala de acesso seguro, eles têm que estar muito adequados à melhor experiência possível. Eu acho que aqui entra muito no ponto da jornada, né, Zé? Hoje o conceito de identidade, de se identificar dentro do ambiente, acaba sendo uma jornada, não é de um dia para a noite que você vira essa chave. Você precisa ter estruturado e mostrar para o cliente muitas vezes que ele precisa de uma jornada. Porque quando a gente, geralmente aqui na Tempest, quando a gente vai falar com os clientes sobre identidade, né, vai falar sobre cofre de senha, sobre usuários efêmeros, enfim, just in time. Não, eu faço isso aqui, Na hora que você vai entender realmente qual que é o que está acontecendo, ele faz 20%. Entendi. Ele está muito focado nas credenciais privilegiadas muitas vezes, e aí ele não está vendo esse desenvolvedor que tem acesso full dentro do ambiente, ele não está vendo as aplicações legadas que ele tem dentro desse ambiente, que mais de 10 anos que não rotaciona nenhum tipo de senha. Ele não está vendo esses usuários que nem sempre são contas privilegiadas, mas que têm um acesso a uma rede social, a que fazem acesso até o Salesforce muitas vezes, né? Porque ele faz algum tipo de comunicação, é um cara de um setor de pagamento que está emitindo notas ali. Essa não é uma conta extremamente privilegiada, mas ela tem muito acesso quanto a dentro da empresa, né? Então, esse conceito de jornada é um conceito que eu gosto muito, porque a gente conversa, eu não sou técnico de segurança, tá, pessoal, sou da área de marketing, tá? Mas a gente conversa, a gente está aqui na Tempest vivendo o dia a dia, né, de segurança da informação, e a gente ouve muitos casos, a gente vai aprendendo e tal, mas assim, uma coisa que eu ouço de forma recorrente é como o cliente muitas vezes entende que a segurança é um negócio de plug and play, né? Você vai trazer uma caixinha para ele vai colocar aquela caixinha na estrutura dele e ele está seguro. E quando a ideia de jornada é uma ideia de fato, você tem... ela não termina, né? A segurança da informação não tem começo e fim. A segurança da informação é uma prática, né? Que acaba pegando na gente, né? Nas pessoas, né? Então esse conceito de jornada é um conceito muito interessante porque ele justamente dá essa ideia de cara, você não está pronto, nunca, entendeu? Você tem que estar sempre de olho, você tem que estar sempre atento, né? Aquele cantinho que você esqueceu de esfregar ali sabe, no chão da casa, tal coisa, você volta lá e esfrega, entendeu? Você não, é impressionante. E pro bem ou pro mal, né? Eu digo pro bem ou pro mal porque, minha opinião, eu não sei se isso é bom ou ruim pra gente, porque não existe 100% de segurança. Não tem. Eu digo bom ou ruim porque talvez se existisse a gente não estaria aqui discutindo isso. Uma coisa que a gente brinca muito aqui no marketing mesmo, né? Vamos escrever um texto, garantia, não, pode tirar garantismo, cara. Não tem garantismo. Não tem garantia, entendeu? A gente não garante nada, né? Mas então, legal que a gente está falando aqui um pouco de cliente. Eu queria que vocês trouxessem alguns casos assim, de boas práticas, né? De situações que vocês passaram, assim, sabe, de repente, de clientes de vocês estão falando, olha, aqui foi um trabalho que a gente conseguiu pegar, o cliente não tinha nem noção do que estava acontecendo, do tamanho da bronca que ele tinha em relação à identidade, e a gente conseguiu incutir essa visão de jornada, essa visão de segurança como jornada. Show. Eu acho que o meu caso mais emblemático, a gente estava trabalhando no cliente e é isso, nas primeiras rodadas que a gente teve com esse cliente, ele falou, não, eu faço a gestão de identidade dentro do meu ambiente, eu trabalho com privilégios administrativos aqui, contas administrativas, e isso é garantido para mim. E a gente debruçou um pouco mais, a gente rodou algumas ferramentas da própria CyberArk como o DNA, e os resultados foram assustadores, assim. A gente descobriu que do que tinha dentro do ambiente, de contas administrativas, de contas privilegiadas, ele gerenciava 20% desse ambiente. E quando a gente estava falando de contas privilegiadas não humanas, ele não gerenciava. E isso foi crescendo, né? E aí a gente entrou muito com o cliente na discussão de qual que é a sua capacidade de responder a um incidente de segurança quando esse incidente é voltado para a identidade. Então, como que você orquestra isso dentro do seu ambiente? E isso acabou se tornando uma jornada, que ele entendeu, comprou a ideia de que ele precisava primeiro linkar tudo que ele tinha, entender tudo que ele tinha,
E aí entra um pouquinho na parte de governança também dessas identidades, né? Então tem perfis, porque lá ele tem usuários que são carreiristas, que têm 20 anos de corporação. E muitas vezes quando ele entrou lá, ele era um estoquista e ele tinha acesso ao estoque. Hoje ele é um diretor de vendas, então ele tem acesso ainda ao estoque. Então como que ele limpou, como que ele faz essa limpeza, isso, como ele requisita de novo esse acesso. Então todo o trabalho que tem que ser executado, não só com parte na ferramenta, né? Mas na gestão do que tem que ser feito quanto a esse usuário, isso, assim, a gente ainda tá nessa viagem, né? A gente ainda tá nessa jornada, né? Legal. Mas as pessoas já entenderam que tem que funcionar. E aí o final, ou não o final, mas o próximo passo da jornada para ele, o que a gente entende como seria o best practice aqui de identidade, seria ele ter os usuários com privilégio mínimo, com as contas administrativas sendo rotacionadas, tendo essa parte do acesso just in time para necessidade, e não só isso, né? Não só os administradores de contas ali, mas também o usuário que está lá no dia a dia, o cara do RH, o cara do marketing, que tem acesso a contas que não são privilegiadas, mas que fazem sentido para a corporação. Então, trazer essa segurança para esses usuários e não só criar controle, mas também dar para ele a experiência que não vai mudar nada, cara. Você vai trabalhar de uma forma segura e isso não vai mudar para você no seu dia a dia. Então, esse eu acho que é um dos casos mais emblemáticos que eu tenho, assim. Eu gosto muito de falar sobre ele, porque foi muito disruptivo quanto ao que a gente estava vendo no cliente e o que a gente está trazendo para ele agora. No final, eu acho que a gente tem diversas experiências em graus de maturidade diferentes. E essa questão do grau de maturidade acaba mandando muito para que caminho que a gente vai na segurança de identidade. O Fernando comentou a questão da conta privilegiada e talvez esse seja um dos primeiros casos de uso que os clientes reconhecem de cara que eles precisam fazer alguma coisa. A gente brinca que é a ponta do iceberg, né? Que está todo mundo vendo ali que ali tem um risco. E linkando isso à história da resposta a incidente, que é uma coisa que veio para a cabeça dos clientes há pouco tempo. O ransomware ele já existe há mais de 10 anos. Mas os ransomwares mais famosos afetaram os clientes, principalmente durante a pandemia, talvez ali um pouquinho antes, e eles começaram a pensar exatamente com essa cabeça do atacante, né? Ou com a cabeça da crise, que legal, se eu sofrer um ataque, ou se realmente eu estou sob um ataque, como é que eu rotaciono credencial? E aí a primeira coisa que vem à cabeça legal, as credenciais administrativas eu preciso sair mudando tudo, porque um grande problema de uma war room, de ataque, né, quando a gente está ali no meio de um ransomware, no meio de uma crise, até onde o hacker foi. Tá? Assim, legal, ele teve acesso a esses servidores, então eu sei que essas credenciais estão comprometidas. Mas quem me garante que ele não copiou as demais também? Então a gente precisa pensar nessa questão da rotação. E aí eu falava sobre maturidade porque o primeiro ponto é a credencial privilegiada. Um outro ponto que eu provoco muito essa discussão com os clientes legal, e a credencial de aplicação? Tá? E as credenciais que as aplicações estão consumindo? Você sabe quais são essas credenciais? Você sabe quais aplicações consomem essas credenciais? E se você tiver que rotacionar isso amanhã durante uma crise? É fácil? E normalmente a resposta até é fácil rotacionar uma credencial, não é esse o grande problema. O problema é rotacionar sem impactar a aplicação. Porque imagina que você já tem grande parte do negócio parado. E aí, no seu remédio da resposta a incidente, você para o resto que está funcionando. Para o resto que está funcionando, exato. Então é aquela história, né? O remédio é pior que a dor nesse caso, porque já estava metade fora, você foi lá e derrubou a outra metade. Então essa questão da rotação de credencial está muito ligado à resposta a incidente. E quando a gente pensa em casos reais, né, como os clientes estão aplicando isso, a gente vai estar muito conectado também aos casos de uso e como o negócio afeta ele. Isso faz muito sentido e assim, é um trabalho que a gente faz muito na CyberArk legal, você está me falando que você precisa de uma ferramenta de PAN ou de uma ferramenta de gestão de identidade não humana, né, ou segurança de acesso não humano. Mas por quê? E tem um caso interessante de um cliente na América Latina que ele tinha um projeto que ele chamava de Zero Trust internamente. E esse projeto de Zero Trust ele permeava várias e várias áreas. E aí na hora que ele chamou a gente, falei, cara, legal, aqui a gente tem um norte. É claro que minha ferramenta ela não se chama Zero Trust. Ela não está diretamente conectada a isso. Mas a gente consegue mapear os casos de uso e a gente conseguiu nesse caso de, olha só, o que é Zero Trust para a aplicação? É ter monitoramento, é saber se eu posso rotacionar ou não, é centralizar essas credenciais, é tirar o acesso
humano dessa credencial, de alguém indo lá na mão e colocando essa credencial, e a gente conseguiu criar uma matriz linkando a tudo isso desse projeto que ele tinha internamente, e ele mesmo no final falou, cara, ficou fácil de justificar, porque ele tem KPI, ele tem métrica, né, para falar uma palavra em português, ele tem métrica para saber se aquele projeto vai ter sucesso. Então ele conseguiu defender dizendo, olha só, com essas 4, 5 KPIs que a gente criou aqui, em 6 meses, em 1 ano, não lembro exatamente o tempo que ele colocou, a gente vai sair daqui para chegar aqui. E esse é o melhor dos mundos, porque ele não está comprando uma ferramenta simplesmente porque alguém falou que eu preciso de um PAN, alguém falou que eu preciso de um ITDR, alguém falou que eu preciso de um... Enfim. Ele partiu de uma pergunta, né? Exato. Como é que você está pronto para responder um incidente envolvendo identidade? O que é estar pronto? A partir daí é que começa. Começa a criar essas métricas. Exato. Conseguiu... Não é assim, você precisa de um PAN, você precisa disso aqui. Porque esse cenário, assim, em clientes mais maduros, onde ele já tem essa maturidade de segurança muito melhor definida, talvez ele até vá por esse caminho. Ele já sabe o que ele precisa. Ele já liga para você dizendo, eu preciso dessa solução aqui. E o bacana disso é que você coloca não só o time de segurança para a mesa para conversar, você traz os outros times também para entender, porque às vezes você tem um time de desenvolvimento que ele simplesmente pede uma credencial que precisa se comunicar com a base de dados. E aí ele não descreve ali no job daquela... O que ele vai fazer com a vai fazer com a credencial, quais os níveis de acesso que a credencial precisa. E ele pede um admin. E assim, precisa de acesso a tudo, não tá muito mapeado. Por quê, né? Não sei, mas assim funciona. Me dá um admin logo que eu já resolvo. No meu QA aqui funcionou, então eu preciso de uma credencial nesse sentido. Então quando você traz isso pra mesa, ele tem, existe uma necessidade, eu entendo que isso... Essa é mentalidade sei lá, de 20 anos atrás, né? E aliás, cada vez mais, né? Assim, não é à toa que a gente tem escutado tanto a história de conselho falando de segurança, tem uma cabeça no board que entende de segurança, isso não é hype, isso não é porque a galera de segurança quer estar perto do conselho simplesmente por estar. Isso afeta todo mundo, tá? Assim, eu brinco, você falou de desenvolvedor e é um time que eu trabalho muito próximo, porque quando a gente fala de credencial não humana, a gente está falando de aplicação. E aí, às vezes, o cara de segurança pergunta pra gente, fala, cara, mas isso aqui, então, a gente vai ter que vender para o desenvolvedor? O cara, não, talvez o desenvolvedor não é o cara que vai comprar isso, mas ele é o cara que não vai adotar se ele não for incluído no ciclo inteiro. Tá? Então, ele precisa entender como a gente vai modificar a vida dele e vai modificar para melhor, isso é fato. Só que, às vezes, todo mundo tem medo do desconhecido, né? Você fala assim, hoje ele tem acesso a um usuário e senha. Ele vai passar, não tem mais. A primeira reação é repulsa. Fala, não, você tá maluco? Vai deixar minha vida mais difícil. Quando você fala que você vai se inteirar, colocar segurança dentro de uma camada de CI/CD, muitas vezes, que é desses caras, não, você vai parar a minha esteira, cara. Não, o meu negócio vai parar o negócio. Não, você vai dificultar o que eu tô fazendo aqui. Aí, não é isso, cara. Vamos lá, vamos falar de experiência da aplicação também. Não vai mudar. A gente vai precisar gerenciar a forma que vocês trabalham hoje, mas isso não vai ser... onerar a forma que você trabalha e como as suas credenciais interagem. Bacana. Senhores, estamos aqui chegando no final. Deu mais tempo do que eu esperava, para ser sincero aqui. A gente fala muito. Deu mais tempo do que eu esperava, mas o papo tá bom também, né? Aí ajuda, né? Vocês querem dar um recado final? Do meu lado, só agradecer você, o Fernando, a Tempest pelo convite. Eu acho que esse tipo de papo é bastante produtivo, que a gente vai... saindo até muitas vezes para outros assuntos, mas que pode abrir a mente de muita gente ouvindo também. Então, só agradecer mesmo. Obrigado, Léo. Obrigado, Fernando. E a Tempest. Da minha parte também, cara. Queria agradecer, Léo. Obrigado pelo convite, Zani. Prazer como sempre. E é isso. Acho que identidade em si é um tema muito amplo, né, a ser discutido. E precisa ser discutido de alguma forma. Com certeza, com certeza. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco sobre identidade. Se vocês estiverem com dúvida, claro, a gente está na seção de comentários aí nas nossas redes sociais. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, espalhar esse conhecimento que a gente trouxe para vocês aqui hoje. E meu nome é Léo Carvalho e até o próximo Tempest Live Sessions. Um abraço para vocês, fiquem bem.